E tem uma pergunta que eu acho que é da doutora Grazi, né? Que é a nossa tesoureira. Ela pergunta assim: quais são as melhores práticas que os advogados devem adotar ao lidar nos casos de golpe bancário, especialmente considerando a proteção dos interesses do cliente e a preservação das evidências? Então, hoje a gente tem uma série de provas que a gente pode estar fazendo num primeiro momento, logo que a gente se vê vítima de um golpe. Lógico que tem as mais comuns, né? A ideia do boletim de ocorrência, situações nesse sentido, mas a ata notarial também pode ser utilizada. É bem legal se a gente consegue também se utilizá-la dessa ata notarial. Geralmente, nesses processos que são valores mais altos, essa ata notarial também acaba sendo utilizada para poder demonstrar para e passo aquilo que aconteceu. Principalmente pelos como se inicia os contatos. Geralmente os contatos se iniciam através dos canais oficiais dos bancos. É o telefone mesmo que liga para você, é o link que chama você, é o saque do 0800 que coloca alguma coisa nesse sentido. E aí começa a acontecer o golpe porque você vai retornar. Vamos conversar aqui, ó. Algum de nós aqui, se pegar o telefone agora, a gente brinca muito quando fala sobre isso, mas é a maior verdade. Desafio qualquer um de vocês a pegar o seu telefone agora, discar para o seu banco. E conforme você for conversando com a máquina que tiver lá, se não vai chegar uma hora que ela vai falar assim: digite o número da sua conta e dígito, digite a senha de 4 dígitos. Se você não fizer isso, você não consegue acesso ao seu banco. E isso são com todos os bancos. Geralmente, a senha de 4 dígitos acaba sendo muito parecida ou muito igual com a próxima senha que você vai digitar, que é a sua senha de 6 dígitos para você poder fazer as operações eletrônicas. E os bancos que só pedem senhas de 4 dígitos para fazer as operações, você já digitou. Então, é muito fácil dizer assim: ah, o consumidor digitou a senha de maneira a criar, a fornecer para o golpista. Mas se você fizer isso agora, é isso que o banco vai te pedir. Como que quando você tá conversando lá com um golpista que entra a máquina falando as mesmas coisas que o banco, uma pessoa de mais idade vai perceber essa diferença? Não vai. É igual, é praticamente muito semelhante essa situação. Então, talvez a ata notarial também seja algo interessante. Agora, independentemente disso, o importante é você conseguir reconstruir todo o par e passo do que acabou acontecendo com o seu cliente. Antes de sair argumentando juridicamente, responsabilidade objetiva, não sei o que, aquela história toda que a gente vê em tudo que é processo. Mas como que eu vou conseguir isso? Primeiro, como que foi o contato? O contato foi por e-mail? O contato foi por telefone? O contato foi por link? Individualize isso. Printe as telas, né? De repente as pessoas não têm condição financeira para poder estar fazendo a ata notarial, mas perfeito, printe essas telas para poder mostrar como começou essa história. Depois disso, consiga demonstrar também através dos extratos e através das telas do Pix quais foram as operações que foram feitas e para onde foi o dinheiro. E por fim, consiga observar se todos os mecanismos, se por exemplo a transação foi feita por Pix, se os mecanismos, né, do MED, que é exatamente para poder repatriar o dinheiro, e do bloqueio cautelar, que é exatamente para poder ver aquela situação específica do dinheiro que está entrando na conta da pessoa, se é alguma operação atípica, se essa situação acabou acontecendo. Se você conseguir demonstrar efetivamente o início, o golpe e o resultado, prejuízo, e você conseguir fazer isso com essa demonstração, os juízes começam a visualizar o que efetivamente aconteceu e como você se viu como vítima daquilo. Porque tem gente que diz assim: recebi uma ligação do telefone tal. Cadê a ligação do telefone tal que você recebeu? Né? Então como é que o juiz vai começar a entender? Ah, mas você não colocou aqui qual é a ligação, de onde foi. Né? Você não conseguiu comprovar isso aqui. Ah, tivemos 10 operações do Pix que foram feitas para diversas contas diferentes. Tudo bem, mas quais são as contas que foram feitas? Né? É do mesmo banco? É de um banco fora dessa conta?
Os casos que a gente observa e que a gente tem visto no nosso dia a dia, muitas vezes as pessoas elas contam a história, mas não conseguem demonstrar essa situação. E simplesmente você vê assim, eu fui vítima do golpe, tá aqui o extrato que mostrou que o dinheiro foi tirado da minha conta, e o banco tem responsabilidade objetiva, tem que pagar, e eu quero condenação de 10 mil reais por dano moral e tanto por dano material, e é isso aí, amém, chat GPT, vamos aí. Não adianta, né? É um tipo de processo que quando você vai fazer o pedido, quando você vai atender o seu cliente, não dá para você fazer esse processo como os bancos contestam esse processo. O banco contesta assim, do que é o golpe? Ah, é o golpe do motoboy. F5, Ctrl+C, Ctrl+V e vai, né? E as pessoas estão fazendo inicial do mesmo jeito. E aí não dá. Tem que ter um pouquinho mais de cuidado quando fizer isso para conseguir preservar as provas. E a gente vê que nesse aspecto de golpe bancário, quem tem a responsabilidade de mostrar onde está a prova é o banco. Eu só tenho que montar isso aqui e fazer os pedidos certos. Quais são os pedidos certos? Olha, me exibe isso. Eu quero o extrato de tanto a tanto. Eu quero saber quando que esse cara abriu a conta. Se esse cara abriu a conta de maneira correta, de acordo com as regras do Banco Central, então que você exiba os documentos que ele fez. Olha, quais são... Me traz o extrato porque eu quero ver os valores que foram feitos e por que não foi instaurado quando foi feito aquele PIX, por exemplo. Por que não foi instaurado o bloqueio cautelar? Olha, eu aqui especificamente do meu banco, eu fiz várias transações específicas. Por que não apareceu aqui o mecanismo especial de devolução se as transações são fora do meu perfil? Olha, operações atípicas. Perfeito. Como é que eu provo que a operação é atípica? O mínimo que eu tenho que ter é juntar aí 6 meses de fatura do meu cartão de crédito, né? Para mostrar, ó, eu nunca gastei isso, esse negócio tá fora, né? Então, tomar cuidado com isso. Ó, isso aqui foi sacado da minha conta. Junta lá o extrato de 6 meses da sua conta para mostrar, ó, essa situação nunca aconteceu comigo. Banco, mostra aí que a operação não é atípica, mostra a ferramenta não funcionou. E vamos falar a verdade, né, gente? As pesquisas mostram, recentemente, que de cada 100 golpes, somente as pessoas procuram o judiciário em 8 deles. Nossa. De cada 100, 8. Então é 8% de discussão perante o Poder Judiciário. Vamos combinar, né? Para o banco é muito mais fácil negar o ressarcimento, dizer que não vai pagar. Falar, olha, você que é alguém que teve um empréstimo consignado complicado, você, olha, cada um com seus problemas, eu vou continuar na minha aqui. E aí é onde a gente, como advogado, entra nessa brecha para conseguir atender os interesses do nosso cliente da melhor maneira possível. Ser diligente, né? Ser Tem que ser Muito, diligente. Muito.